Oi, você mudou de país e pensou em enterrar o seu passado? Quantos de nós, né, tivemos dificuldades lá na nossa história de vida e nós migramos com a sensação de que fosse deixar esses traumas do passado lá atrás e que pudéssemos construir uma nova forma de viver. Muitas mulheres que sofreram violência doméstica no seu país de origem migram com seus filhos, migram sozinhas. Muitos casos de abuso sexual no contexto intrafamiliar. Essas mulheres e esses homens migram em busca de abandonar esse trauma. E muitas vezes esse trauma bate à porta depois de muitos anos, através das nossas relações, das nossas dificuldades conjugais, para nos mostrar que o passado faz parte da nossa história. E se eu pudesse, como profissional de saúde, ter uma medicação que pudesse apagar os traumas, eu eu costumo que eu falar que eu colocaria todas as minhas energias para que esse remédio fosse efetivo e acessível a todos, mas isso não é possível. Para falar do trauma imigratório, eu vou contar uma história de um filme e que é um filme da Netflix, é um documentário, na verdade, que eu me deparei quando eu estava estudando sobre imigração. Foi até indicação de uns colegas meus na área, na pós-graduação de Direito Internacional, que é A Vida Me Supera. E esse documentário mexeu muito comigo. Eu sempre choro, tá? Eu choro muito quando eu assisto associada a criança na fronteira, crianças desacompanhadas. E esse documentário me fez chorar muito, porque ele vai contar as histórias de crianças que saem dos seus países com seus pais. Esses pais muitas vezes enfrentaram um trauma, então vai lá contar, por exemplo, a história de uma mãe que foi violentada sexualmente na frente da filha, por homens, vários homens, a criança presencia a violência contra a mãe, e eles precisam sair do país em situação de refúgio e buscar, né, um país seguro onde que eles possam viver. E aí, esses pais concentram toda a sua energia para conseguir sair do seu país de origem, migrar para um outro país, e eles foram para a Suíça. Por incrível que pareça, é um país que a gente considera super desenvolvido em muitos aspectos. E lá, os filhos, principalmente as meninas, começam a desenvolver uma síndrome de resignação. Elas começam a entrar em coma, tá? E elas ficam por meses em coma. E a minha leitura terapêutica para esses quadros, e eles ainda estão em estudo, tá? Porque é muito específico em relação à Suíça, mas eu tenho a hipótese de que algumas crianças que vivenciam na fronteira do México chegam com algumas dificuldades emocionais gravíssimas dali, e é algo que a gente tem que trazer um olhar mais criterioso sobre a saúde emocional dessas crianças que são expostas a esse tipo de violência de travessia. Muitas vezes eu costumo falar que né, a gente faz um processo de colocar a criança em situação de vulnerabilidade novamente. Eu saio do meu país em uma situação de vulnerabilidade e exponho a criança à situação de vulnerabilidade novamente. E nesse documentário vai mostrar essas crianças, em um processo em coma, elas têm dificuldade de se alimentar, de se comunicar, elas ficam com o olho abertos, o mundo está ali acontecendo, elas estão alheias à situação. E quando eu comecei a estudar, mais profundamente sobre essa síndrome da resignação, eu me deparei com algo que era muito importante, e alguns terapeutas vão entender o que eu estou falando, que é o trauma familiar. Essa criança era portadora da dor de um sistema como um todo. E era tão pesado para todo mundo, porque além da família sofrer uma violência no seu país de origem, elas vivenciarem um processo de saída no pedido de refúgio para um outro país, ainda tinha incerteza se poderiam continuar naquele país. E os pais automaticamente passam isso para os filhos, né? Será que a gente vai conseguir aqui, por exemplo, quem vem pelo Cai-Cai, será que a gente vai conseguir permanecer aqui? Eu trago a criança, me entrego na fronteira, e a criança automaticamente ela acompanha todo esse processo de incerteza. Corte, tornozeleira, ela vai acompanhar isso. Então, são muitos traumas no campo imigratório, né? E esses traumas, eles acompanham a família como um todo, o indivíduo como um todo. Isso deixa marcas num processo.
E às vezes, como não tem profissionais orientando, e eu vejo algumas pessoas fazendo um trabalho belíssimo, assim, orientando a toma cuidado com a fronteira. Só que às vezes o medo é mais da morte, né? De morrer na fronteira, que é real, é possível morrer na fronteira. Mas e as marcas da fronteira na vida de uma criança? As marcas de uma travessia na vida de uma criança, as marcas do medo paterno, do medo materno, da incerteza materna, das dificuldades ao chegar, e aí vai começar a surgir alguns quadros de dificuldade de aprendizagem, um quadro de ansiedade infantil, e aí a família começa a abrir uma outra demanda, tá? Que é uma demanda do campo emocional. Você sai de uma situação de vulnerabilidade financeira e abre um campo enorme de saúde mental no país para onde você migrou. E muitas vezes é muito difícil lidar com isso. Por quê? Porque algo muito difícil aqui é achar um profissional brasileiro que atende criança, tá? E não indico brasileiro, esse aqui é uma indicação minha, não indico terapeutas brasileiros atender crianças vivendo em outro país. E eu vou fazer um vídeo só para isso também, porque é um campo que não dá para entrar, não dá para entrar, porque tem um sistema por trás. Se a família te procura, tem uma rede para você encaminhar. E eu vou passar aqui a rede de alguns profissionais que eu também encaminho para poder atender as crianças, porque elas têm que estar no território da criança. Isso aqui é o mais importante de entender, tá? Mas a gente abrindo aqui para essa situação imigratória que envolve criança e envolve todo esse processo, eu me deparo com um trauma paterno, com um trauma materno. E muitas vezes esses pais, essas mães, eles querem, nós queremos, né, enterrar alguns traumas das nossa história, da nossa história de vida. E não é fácil enterrar esses traumas. Então, às vezes, chega um cliente em processo de atendimento, com uma dificuldade relacional enorme, um processo de separação, e ampliando o olhar, eu vejo que teve um abuso ali. E o pior ainda, tá? Porque esse abuso, ele aconteceu, não foi denunciado, o agressor, né, continua lá sem, né, eu costumo falar assim, que a violência cometida por uma criança, quando ela não é denunciada, ela expõe outras crianças, outras pessoas à situação de violência também. Esse é o grande risco do abuso. Quando eu não denuncio o abuso, de certa forma, eu deixo esse agressor com a possibilidade de cometer o ato novamente, porque a gente sabe que não para. Tá? Não é só um abuso, um abusador ele não abusa só daquela criança específica, a criança não foi eleita para ser única no abuso, ela vai abusar de outras pessoas, né? Então, às vezes, a não denúncia provoca isso, e às vezes o profissional precisa orientar e entender como é que funciona a rede de denúncia no seu país, tá? Porque grande parte dos imigrantes, a violência não está no país para onde ele migrou, a violência ficou lá, próximos da rede de vizinhança, próximos de todas as pessoas. Então aqui, eu vou dizer que não dá para apagar essa história. Às vezes no processo terapêutico vocês vão perceber que atendendo algumas dificuldades no juntar dinheiro, no querer voltar, muitas pessoas pegam documentação e não conseguem voltar para o seu país, fazer uma visita, não é tão confortável ir, porque lá não tem uma história legal. E às vezes algumas pessoas, começa a dar desculpas, né, eu costumo falar, para que não fique visível as suas dificuldades no campo do passado. Então enterrar o nosso passado não é a melhor forma. Eu trabalho muito com um processo de ressignificação do passado. É olhar com o olhar da criança, não com o olhar do adulto que somos, olhando para os nossos próprios traumas. Porque quando eu olho com o olhar de criança, eu vou entender que eu não tinha possibilidade de fazer diferente. É o primeiro passo para entender o meu lugar diante de um trauma infantil. E Rayane, quando não é um trauma infantil, é uma situação de violência doméstica que eu vivenciei no meu país de origem
eu estou saindo de perto do agressor, eu quero recomeçar a minha vida. Eu tenho que repensar o meu lugar dentro das relações, como é que é a minha forma de funcionar, porque nós temos, infelizmente, quase que um processo natural de se relacionar. A gente aprende a se relacionar e vai repetindo isso automaticamente. Então, muitas vezes, eu saio de um relacionamento abusivo e entro numa outra relação abusiva. Não necessariamente de uma forma conjugal, pode ser em relações abusivas de trabalho, relações abusivas de amizade, entendem? Então esse passado ele volta nas minhas relações hoje. E se eu passei, não olhei para ele, ele vai começar a dar sinais nas minhas relações. Ah, eu estou com dificuldade nesse ponto, não trabalhei. Eu fecho essa porta, abre outra, vou abrir outra. Tive dificuldade nesse trabalho, saio do trabalho, entre outros. Dificuldade no relacionamento, termino esse relacionamento, entre outros. Eu só vou mudando de endereço sem nunca ressignificar de fato o que está acontecendo com a minha história de vida. Então, por isso que a importância de ter terapeutas preparados para poder atender os imigrantes é ampliar essa demanda, é fazer a escuta, é ter acesso, é criar um processo de empatia, de troca no processo terapêutico, porque não é fácil falar de um trauma para uma pessoa estranha, principalmente nas primeiras sessões, tá? Muitas pessoas desistem do acompanhamento porque mexe em algo muito profundo da sua história e o profissional precisa ter todo um respeito, todo um preparo, todo um olhar para as situações de traumas que envolvem. Então, a gente falou aqui de um trauma do passado, quando esse imigrante era uma criança e sofreu uma imigração, um trauma na sua infância, ele viveu um trauma no seu processo de relacionamento conjugal, ele sofre um trauma no processo de travessia, e a criança ela carrega todos os traumas que envolvem os seus pais. E aqui a gente tem que trabalhar muito esse contexto de ansiedade, do que é falado, do que é um segredo familiar, tá? Então a terapia de família, ela amplia esse sistema como um todo e auxilia a pessoa a compreender todas as nuances individuais de cada membro familiar, do que é falado, do que não é falado, do que é sentido, do que não pode ser sentido, do que é expressado, do que não pode ser expressado. E você, imigrante, comece a olhar para a sua história, se acolher, perceber que o seu passado faz parte da sua construção, seja ele bom ou não. Seja você querendo apagar ele, e às vezes as memórias vêm como um lapso, porque às vezes a memória de um trauma, ela fica tão guardadinha dentro do nosso baú emocional, que ele vem em lapsos, e é difícil até verbalizar, falar sobre ele. Então, se você não estiver preparado, sempre procura um profissional que vai te respeitar, que vai te acolher, que vai, de certa forma, ressignificar isso dentro da sua história de vida, para que você possa fechar outras áreas de uma forma saudável, te respeitando e respeitando novas formas de se relacionar. Eu agradeço muito que vocês se sintam acolhidos, amparados e respeitados nesse espaço para que nós possamos construir sempre novas formas de funcionar.